Olá, tudo bem? Eu sou a professora Giovana Berbert, aqui do curso de Redação Conatos. Neste vídeo, vamos corrigir juntos a redação de uma estudante do meu curso para o concurso da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Essa aluna, obviamente, permitiu que eu trouxesse o texto dela, então já agradeço de uma vez por essa generosidade. E a partir desse texto, nós vamos analisar o que ela fez de certo, o que ela não fez tão bem assim e como melhorar nas próximas produções. E eu convido você a já conhecer um pouquinho do meu curso de redação para a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais no link que está aqui na descrição deste vídeo. Então, vem comigo e vamos corrigir esse texto. Primeira coisa, antes de corrigirmos de fato a redação, nós precisamos de entender o que a banca espera de nós. Por quê, meu povo? Muitas vezes nós já queremos entender o texto, já queremos ler o texto, quando na verdade nós precisamos de dar um passo para trás, entender o que a banca quer de nós, o que o corretor estará procurando, para que a gente possa atender a essas expectativas, porque ele será o nosso leitor ideal. Nós estamos escrevendo a redação para o corretor da redação. Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual que é a estrutura básica da redação da FGV? É o que nós chamamos, nós não, é o nome oficial do texto, é o texto dissertativo. Então, o texto se chama dissertativo argumentativo. O que significa isso, professor? Por que não pode ser só um nome? Por que não pode ser só dissertativo ou só argumentativo? Porque, veja só, quando nós falamos de um texto dissertativo, nós estamos falando de um texto que apresenta informações. Então, ele está apresentando para o leitor um conteúdo sobre um assunto. Então, ele está apresentando informações. Ele está apresentando um conteúdo. Como assim um conteúdo? Ele está apresentando sobre um tema, um assunto, informações básicas, conteúdos básicos sobre aquele assunto. E isso é o que nós chamamos de texto dissertativo. É um texto que simplesmente fala sobre um assunto, nos dá informações, geralmente informações pontuais, informações objetivas. Quando nós falamos do texto argumentativo, nós estamos falando de uma produção que possui opinião. O que significa dizer que é um texto que possui opinião? Quer dizer que é um texto que possui posicionamento. Veja só, uma coisa é eu afirmar, está chovendo. Está chovendo. Outra coisa é eu dizer, está chovendo muito. Esse muito, eu estou colocando aqui o meu ponto de vista sobre a chuva. Eu estou aqui fazendo uma afirmação, estou me posicionando sobre o que eu acho da chuva. E aí pode aparecer uma outra pessoa e falar, bom, não acho que esteja chovendo muito, está chovendo razoavelmente. Então aqui eu tenho juízo de valor. Perceba que em um caso eu tenho informação e no outro eu tenho informação com opinião. Beleza? Isso que é um texto dissertativo argumentativo. Mas espera aí, professora, onde que eu disserto, onde que eu argumento na redação? Eu desenvolvi com os meus alunos a técnica do IES, para saber exatamente o que você faz na redação. O que é a técnica do IES? É o que o corretor espera de um texto dissertativo argumentativo. Ele espera que no primeiro momento você identifique o problema. Então, ele espera que você identifique o problema. Você mostre no primeiro parágrafo, que é o parágrafo da introdução, qual é o problema. Veja só, você não precisa de opinar sobre o problema, você precisa simplesmente de identificá-lo. Falar assim, olha aqui, esse assunto é um problema. Esse assunto traz consequências ruins, isso é um problema que a gente tem na sociedade. O é de explicar. O que você vai fazer, então, nos próximos parágrafos? De preferência, nos próximos 2 parágrafos, porque aqui a gente vai trabalhar com textos de 4 parágrafos, ok? No segundo, que é o da explicação, é o momento que você se posiciona. Então, veja só, a identificação do problema, ele está muito aqui no texto dissertativo. A explicação está aqui no texto argumentativo. É o momento, então, que eu vou dizer para o meu leitor o que, na minha opinião, é a causa daquele problema, o que, na minha opinião, é a consequência daquele problema. Então, é um momento em que eu explicarei, de acordo com o meu ponto de vista,
por que aquele problema existe. Então, eu vou trabalhar com as causas e as consequências, ou com as causas ou as consequências. Eu apresentarei, então, uma explicação de acordo com o meu olhar para aquele problema. E o S, por fim, é o momento em que eu vou solucionar o problema. Então, vamos lembrar que esses 3 pontos aqui, os 3, eles sempre se complementam com o problema. Então, como assim? Na introdução, eu identifico o problema, no desenvolvimento, eu explico o problema e no último parágrafo, que é a conclusão, eu soluciono o problema, eu apresento uma solução, um caminho, uma intervenção. Perceba que essa estrutura aqui é muito útil, independente do concurso que você fará. Se você pegar a proposta, o edital e vir lá escrito, texto dissertativo argumentativo. Opa, já virou a chavinha, eu já sei que será essa estrutura que eu aplicarei. Identificarei o problema, explicarei e solucionarei. Se você pensar que o seu leitor não é o corretor, mas se você pensar assim, eu preciso descrever como se a pessoa que estivesse lendo vai ter o primeiro contato com o assunto a partir do meu texto. Vai melhorar demais a sua vida, vai facilitar muito, porque você vai entender que você precisa de fato ser óbvio. Você precisa identificar o problema de maneira óbvia, explicar o problema de maneira óbvia e solucionar de maneira óbvia. O grande erro do estudante é achar que ele tem que escrever bonito, rebuscado, porque é isso que vai ser avaliado. Não. Você está escrevendo para o corretor, você não pode perder isso de vista, mas uma das habilidades que ele vai analisar na sua redação é a sua capacidade de explicar o problema de forma simples, clara e objetiva. Por isso que eu disse, não perca de vista que você está escrevendo para um corretor, para alguém que é membro de uma banca, porém, imagine que ao mesmo tempo que uma pessoa vai te avaliar, você está pensando que o seu leitor será alguém que terá o primeiro contato com o tema a partir do seu texto. Alguém, por exemplo, uma criança, um pré-adolescente, que vai pegar 30 linhas e a partir dessas 30 linhas vai entender de fato do que se trata o tema, o assunto, beleza? Então, equilibre, né? Pense sempre, preciso escrever para o corretor, mas ao mesmo tempo o meu leitor terá o primeiro contato com o assunto a partir do meu texto. Não se esqueça isso. Então, esses 3 pontos aqui são importantíssimos. Bom, entendi, Giovana. E as outras características? De acordo com a banca da FGV, vocês precisam escrever no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Então, aqui é o nosso mínimo e máximo, certo? Você não precisa de título. Eu posso colocar, professora? Pode, mas eu sugiro que você não faça isso. Usar título na redação é perder uma linha que você poderia usar para trazer conteúdo. Esse título não será avaliado para ver se você abordou ou não o tema. E o título também você corre o risco de ter erros de português, que os erros de português do título são contabilizados. Então, eu acho melhor não colocar título, é minha sugestão para você, ok? Então, não precisa de título. A divisão que a gente vai fazer aqui é introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Quantas linhas aproximadamente nós vamos usar em cada uma? Eu sugiro que a sua introdução tenha no máximo 6 linhas, bem como a sua conclusão. Bom, 6 com 6, 12. Sobra aí pra gente 18 linhas. Então, 9 para o D1, 9 para o D2. Obviamente, você pode variar um pouquinho, mas essa divisão aqui, ela é show de bola, tá? Bom, vamos para o texto? Vamos para o que nos interessa? Antes da gente corrigir o texto dela, nós vamos primeiro ler os textos motivadores. Os textos motivadores, pessoal, são textos, trechos, que a banca fornece para você, para que caso você não conheça, né, o tema, não tenha informação nenhuma, que você possa pelo menos ter o primeiro contato com aquele assunto, ok? Não vai ser nada muito aprofundado, mas vai te dar uma base para você conseguir escrever sobre aquele assunto. E aí vem um dos diferenciais do nosso curso. Como nós não trabalhamos com conteúdo propriamente dito, nós estamos mais preocupados com a estrutura, você vai conseguir desenvolver um texto muito bom, independente do tema. Aí você pode pensar assim, peraí, professora, como assim vocês não estão preocupados com o conteúdo? Existem muitos cursos que focam em discutir temas, em discutir repertórios, e aí tudo muito aplicado a tema X, tema Y. A nossa preocupação principal é que você entenda essa estrutura que eu apresentei para você de forma
resumida, para que a partir dela você consiga desenvolver qualquer tema, mesmo aqueles temas que você tem pouco contato. Mas eu não deixo de discutir temas e nem eixos temáticos no curso. Mas vamos lá. Eu trouxe uma proposta que eu formulei, tá bom? Para o meu curso. Então, não é nenhuma proposta que já caiu. Até para que o aluno possa, então, desenvolver aí uma redação sobre um outro assunto que tenha chances de cair no concurso. Como o concurso é para educação, nós vamos trabalhar aqui também com o tema de educação. Perceba que aqui eu deixei o texto 1, o texto 2, mas antes disso eu já quero ir direto para a proposta, para a frase temática. Depois a gente volta e vai ler os textos motivadores. Porque quando você entende o que você quer, quando você entende qual é a situação problema, eu volto nos textos motivadores procurando informações básicas. Imagina que o texto motivador é uma geladeira. Você está ali querendo fazer um almoço, fazer um lanche, só que se você não souber o que você quer, você fica abrindo a geladeira e olhando lá para dentro da geladeira um tempão. Não é isso que a gente quer. A gente não quer gastar energia olhando para a geladeira, até porque a gente não tem tempo para ficar gastando, olhando, procurando o texto, voltando no texto. A gente já tem que ir lá pensando, vou fazer um sanduíche. Então, eu preciso de pegar aqui os ingredientes que eu preciso para o sanduíche para eu poder fazê-lo, ok? Mesma coisa com o texto motivador. Eu já leio aqui e já vou procurar no texto as informações básicas. Então, vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, isso aqui é muito importante porque significa que você não vai ficar limitado no seu texto às informações dos textos motivadores. Você precisa trazer informações externas. É o que nós chamamos de repertórios. São informações, claro, mas também pode ser filmes, séries, livros, músicas, legislação, teóricos, filósofos, sociólogos, ok? Redija o texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Como conter os atentados violentos praticados em escola no Brasil. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o núcleo, qual é a parte mais importante. Nesse caso, nós temos atentados violentos praticados em escolas. Nossa, Giovana, isso tudo é tão grande assim? Sim. A redação ela tem que versar da linha 1 até a linha 30 sobre atentados violentos praticados em escola. Se você só falar sobre atentados violentos e não especificar que é escolas, o seu texto vai ter tangenciado. Você vai ter falado um pouquinho sobre o assunto, mas não vai ter aprofundado. Você vai ter passado pela tangente, como se você tivesse passado de raspão no tema. Se você só falar sobre escola, educação, você também vai ter tangenciado, porque o foco é falar sobre a violência, os atentados violentos nas escolas. Você também não pode falar simplesmente sobre bullying. Você tem que falar de fato sobre os atentados, né? São aquelas invasões que acontecem nas escolas. Bom, Giovana, eu não sei nada sobre isso. Então, quando eu leio isso aqui, pensando lá no IES, eu vou informar sobre o quê? Perdão, gente, informar não, identificar. Eu vou identificar qual o problema. Eu vou explicar como. E eu vou solucionar de que forma. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem algumas informações úteis para que a gente trabalhe antes mesmo dos textos motivadores. Eu vou identificar que o problema é atentados violentos praticados em escola. Meu querido, se você leu isso aqui e não identificou nisso um problema, nós temos um problema sério. Então, você precisa ler e falar, isso aqui é um problema. E deixar bem claro lá na sua introdução que você considera que os atentados violentos praticados em escolas têm que parar. Que isso é um problema, que isso não pode continuar. Bom, Giovana, acontece caso de pessoas, né, não falarem que isso é uma coisa boa, que os atentados têm que continuar. Talvez aconteça, né? Nunca tive um aluno que pensou isso, graças a Deus. Porém, é importante que você deixe isso explícito, porque já aconteceu do aluno escrever uma redação e não deixar explícito que isso é um problema. Então, tem que deixar explícito. Vamos ver se a nossa estudante, se a nossa colega aqui, ela fez isso. Explicar. Você pode falar sobre as causas desses atentados, o que está levando esses atentados a acontecer. Você pode explicar falando das consequências desses atentados, qual que é o resultado disso. Você pode falar dos desafios para conter, aí aproveitando já a palavrinha que está aqui no tema, como que eu posso conter esses atentados. Você pode falar da importância da segurança? Pode, mas não é tão interessante aqui nesse momento. E como que eu vou solucionar? Eu vou explicar então como conter. Essa vai ser a minha solução. A partir da minha causa, eu vou explicar, olha, se a causa é essa, a gente contém assim.
Por isso que é importante você explicar um problema, mesmo que o tema, preste atenção que isso aqui é informação básica essencial. Mesmo que o tema traga como conter, como acabar, caminhos para, alternativas para, mesmo que o tema traga essa informação, você não pode fazer uma redação só de solução. Se é um texto dissertativo argumentativo, você tem que se posicionar, você tem que identificar a causa. Quando você identificar a causa de um problema, você está se posicionando, você está dizendo o que você pensa sobre aquele assunto. Por isso que você não pode perder isso de vista. Você tem sim que mostrar as causas, as consequências para depois solucionar, combinado? Agora vamos voltar lá para os textos rapidinho. O Brasil tem registrado um aumento alarmante. Olha isso aqui, gente. Isso aqui, ó, é argumentação. A pessoa está dizendo que é alarmante. Esse é o posicionamento da pessoa que escreveu o texto. Isso é argumentação. No número de ataques violentos em escolas nos últimos anos, somente em 2022 e 2023 foram 12 casos de agressões com armas brancas ou explosivos, né? Armas brancas é, por exemplo, faca, né? Que deixaram vítimas fatais ou feridas. Esses ataques são fruto de um processo de radicalização online. Então, ó, radicalização online. Eu já tenho uma causa aqui, ó, a internet. Já tem uma causa interessante, internet. Que atinge principalmente jovens do sexo masculino que sofrem de isolamento social, bullying e transtornos mentais. Aqui a gente tem outra causa, tá? Então, ó, eu já vou ler o meu texto marcando. Você não precisa usar tudo no seu texto, mas isso aqui é para trazer ideias, para te dar alguns insights. Eles se inspiram em casos ocorridos em outros países, como o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, e se articulam em comunidades virtuais. Então, ó, comunidades virtuais aqui de novo, onde já incentiva a violência, a misoginia e ao ódio. Uma das medidas propostas para conter os ataques violentos nas escolas é o monitoramento da internet. Então, aqui, ó, uma proposta de intervenção. Monitoramento da internet. Para identificar discursos violentos e possíveis ameaças. Essa medida tem como objetivo prevenir a radicalização online e evitar que potenciais agressores tenham acesso a conteúdos que estimulem ou ensinem a praticar atos de violência. No entanto, essa medida também levanta questões éticas e jurídicas. Opa, aí entrou aqui um problema, né? Sobre a liberdade de expressão, a privacidade e os direitos humanos na rede. Além disso, o monitoramento da internet não é suficiente para evitar os ataques, pois muitos deles são planejados de forma sigilosa ou impulsiva. Bom, professora, mas aqui parece que já tem causas, já tem até as formas de conter. Sim, aí é que tá. A banca sabe que você não pode copiar os textos motivadores, ela sabe que você não pode copiar essas informações. Portanto, ela espera que você ou apresente um outro ponto de vista ou pegue essas informações e articule de forma diferente para que não seja considerado cópia dos textos motivadores. Mas aqui a gente tem um ponto interessante que é falar da internet, né? Ou falar também que esses indivíduos, eles são agredidos, né? Então, os agressores, eles foram vítimas em algum momento. Então, eles foram vítimas de bullying. Então, os agressores já foram vítimas. Essa é uma informação muito interessante para a gente. Texto 2. A violência nas escolas é um problema complexo e multifatorial. Quer dizer que envolve aspectos individuais, familiares, escolares e sociais. O fator, né, a causa pode ser muito variada. Então, aqui a gente já tem um ponto interessante. Falar como que isso pode ser um problema do indivíduo, mas também pode ser um problema da família, da escola ou da sociedade. Como que eles agem como agentes. Não há uma causa única ou uma solução mágica para prevenir ou combater os ataques violentos. Isso aqui é interessante, viu, gente? Quando traz prevenir ou combater, porque a gente está pensando muito em combater, mas a ideia de prevenção também é muito interessante. É preciso uma ação integrada e articulada entre diferentes setores da sociedade, como educação, saúde, segurança pública, justiça, mídia e organizações não governamentais. Aqui a gente já está pensando em possíveis causas. Se esses agentes, se esses grupos, eles têm que se unir, provavelmente o problema está neles também, não é mesmo? Como que a gente pode pensar em responsabilizar? Além disso, é fundamental promover uma cultura, gente, cultura passa sempre por comportamento social. Sempre por comportamento social.
Quer dizer que sua redação ela pode falar sobre o fato de nós não termos uma cultura de paz. Porque se a ideia é promover uma cultura de paz, o que está implícito? Que não há uma cultura de paz. Então deve haver uma cultura de guerra, uma cultura de violência. Fortalecendo os vínculos afetivos e sociais entre alunos, professores, funcionários e famílias. Então, veja só, gente, eu tenho um texto aqui que não me traz muitas informações como o anterior, que citou a internet, que falou da cultura, mas esse texto 2, ele me dá muitas pistas, ele me dá muitos farelos para eu seguir ali a pista. Então, eu posso falar de cultura, de comportamento social, de família, posso falar de segurança, de saúde. Então, vai me dando algumas dicas para poder desenvolver meu texto. Agora, vejamos o que a estudante resolveu fazer com essas informações que ela recebeu aqui nos textos motivadores. Vamos lá? Querido, está gostando do nosso trabalho até agora? Está gostando da forma como a estudante está levando a redação dela? Está gostando da minha correção? Se sim, não deixe de conferir meu curso. O link está aqui na descrição. Bom, aqui na folha de redação eu resolvi cortar a introdução, D1, D2, só para a gente ter uma análise melhor e mais clara da redação dela na hora de fazer a correção. Eu apaguei o nome dela e veja só, ela demorou 1 hora e 29 minutos, né? Eu peço para o aluno marcar o tempo, porque a minha preocupação não é ensinar ele a escrever uma redação com 4 horas e meia, que é o tempo que ele vai ter praticamente na prova. Eu quero que ele escreva bem, mas também escreva rápido. Vamos ver qual a nota que ela conseguiu gastando 1 hora e 29 minutos. Lembrando que isso daqui compreende o tempo de planejamento, o tempo de rascunho e o tempo de passar a limpo. Eu considero que 1 hora e meia é um tempo bom, é um tempo bacana. Só que se a gente conseguisse, diminuir isso daqui para 1 hora, seria o ideal, porque aí sobra tempo para fazer as outras coisas, né? Agora, 1 hora e 29 para fazer um trabalho bem feito, tá ótimo, excelente. Então, vamos lá. Já olho para esse texto aqui e vejo momentos que ela perdeu espaço. Porque o espaço, você acha que 30 linhas é muito, mas quanto mais você sabe a estrutura do texto dissertativo argumentativo, quanto mais você aprende o que tem que ter no texto, mais você percebe que tem coisa que vai faltar, que 30 linhas é nada. Então, penso assim, Giovana, nossa, 30 linhas é tanta coisa, eu olho para isso e fico apavorado. Não fique, tá? 30 linhas você vai perceber, principalmente eu trabalho muito isso no meu curso com os alunos, as partes do texto, às vezes 30 linhas não é o suficiente, por isso a gente tem que economizar. Por exemplo, olha só, o espação que ela deu aqui antes de começar o parágrafo, ela poderia ter começado aqui, ó. Então, ela solta só como se fosse um quadradinho aqui, já seria suficiente. Ela também perde todo esse espação aqui, olha só quanta coisa ela perdeu. Se ela tivesse, às vezes, diminuído a letra um pouquinho, ela conseguiria colocar a palavra ataques na linha anterior e teria mais uma linha para ela desenvolver a argumentação dela, né? Mas não vamos chorar pelo leite derramado, vamos avaliar o que ela entregou. Também, né, gente, 8 linhas. Lembra que eu falei para vocês que o ideal da introdução ter ali umas 6, 7 no máximo, tá? Perceba que praticamente ela teve 7 linhas, né? O grande problema foi que a palavra ataques ocupou uma linha toda. Mas vamos lá. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, garante aos brasileiros e estrangeiros, entre outros, o direito à segurança. Entretanto, o cenário atual de atentados violentos praticados nas escolas do Brasil revela uma realidade diferente daquela que a legislação apresenta. Para compreender melhor tantos registros desses atos de violência, é necessário entender o conceito do mal e o porquê ele se faz tão presente nos jovens. Além disso, a internet também tem contribuído negativamente a esses ataques. Perceba o que ela faz aqui. Ela identificou um problema. Onde que ela identificou, professora? Eu acho que eu não consegui ver. Então, olha só. Vou deixar aqui de laranja. Ela identificou dizendo que os atentados violentos praticados nas escolas do Brasil revelam uma realidade diferente daquela que a legislação apresenta. Ela identificou o problema? Sim e não. Por que sim e não? Você vê pelo contexto que, implicitamente ela diz que na Constituição tinha segurança e que isso não acontece hoje no Brasil, isso é muito interessante. Porém, ela deixa implícito que esses atentados violentos praticados nas escolas, esses atentados é o grande problema. Ela poderia ter deixado explícito
Como que ela deixaria isso explícito? Dizendo claramente, pensa que o seu leitor vai ter o primeiro contato com esse tema. Se ela dissesse claramente que, entretanto, os atentados violentos praticados nas escolas do Brasil revela, olha só, um problema, usa a palavra problema, um problema grave, um problema alarmante, um problema de dimensões preocupantes, né? De dimensões nacionais. Se ela usasse a palavra é um problema, ou revela-se como um problema, deixaria extremamente mais explícito. Guarde isso, meu querido. A sua situação, problema, tem que estar explícita. É o que a gente chama de tese. Sua tese tem que estar explícita. Você não pode deixar dúvida nenhuma que você acha aquilo ali um problema, que você acha aquilo ali uma coisa séria que precisa ser solucionada, tá? Vamos continuar. Mas agora vamos falar de competência não, perdão que eu tô no meu modo Enem, né? Mas de critério 3, que é o critério da norma culta. Vou corrigir com vocês esses errinhos e aí a gente volta para fechar aqui sobre a introdução, a identificação do problema. Será que ela identificou esse problema claro mesmo? Não? O que ela poderia ter feito diferente? Então, ó, competência 3, critério 3 da FGV, a questão da norma padrão. A Constituição Federal, com letra maiúscula, tá certinho, porque é o nome próprio do documento. Depois aqui de 1988, eu preciso colocar uma vírgula, e aqui no quinto também. Por que a gente está colocando isso? Porque nós estamos isolando, tá certo? Isolando o adjunto adverbial longo em seu artigo 5º. Adjunto adverbial longo é um adjunto de mais de 3 palavras, tá? 3 palavras ou mais. Adjunto adverbial, lembra o que é advérbio? Onde nós acrescentamos uma circunstância, um modo, um local. Então, aqui a gente tem onde que isso tá, no artigo 5º, tá? Garante aos brasileiros, aqui nós precisamos de repetir o aos, que é o que a gente chama de paralelismo. Eu falei estrangeiro, estava pensando em estrangeirismo. É o que nós chamamos de paralelismo. Pense que o paralelismo é como se fossem 2 irmãos. Se você dá bala para o irmão, você tem que dar bala para o outro. Você compra uma roupa nova para o irmão, você tem que dar para o outro. No caso, olha só, se o aos brasileiros ganhou o artigo mais a preposição, os estrangeiros também querem. Então, a gente tem que colocar no brasileiros e nos estrangeiros, tá? Só para você entender. Entre outros. Esse entre outros ficou esquisito porque parece que ele está se referindo aos estrangeiros. Então, como se fosse assim, aos brasileiros, aos estrangeiros, entre outros. ETs, animais, o que seria? Então, entre outros, ele teria que estar relacionado à palavra que ele faz referência. Eu acredito que seja direitos, tipo assim, entre outros direitos, garante o direito à segurança. Como se ela dissesse, olha, garante aos brasileiros e aos estrangeiros o direito à segurança, entre outros, né? Entre outros direitos. Eu odeio esse entre outros na redação. Por que eu, Giovana? Porque, pensa só, eu acho que o corretor, né, ele entende ali pelo contexto que existem vários direitos. Você não precisa de colocar entre outros, etc, né? Pelo amor, não coloca etc na redação, não coloca, tá? Agora, só tirar o entre outros aqui seria legal? Você poderia trocar, você poderia fazer uma estrutura assim, ó. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, garante aos brasileiros e aos estrangeiros inúmeros direitos, como a segurança. Então, você colocaria esse como para deixar claro que é um exemplo, mas que tem vários direitos ali que você não mencionou. Eu acho que fica mais sofisticado, que fica mais elegante, tá? Mas essa é uma opinião, a gente não precisa tirar ponto por ter usado entre outros. Mas, infelizmente, a gente vai ter que tirar por ter usado no lugar errado, tá? Eu gosto muito de marcar os errinhos de português de amarelo, né? Eu já acostumei a marcar os errinhos de português de amarelo. Inclusive, ó, eu preciso de aumentar o tamanho do meu traço aqui pra gente conseguir ver depois. Ok. Então, olha só, a gente já teve aqui 3 erros. Se a gente contar a vírgula como par, né? Nós já temos 3. Entretanto, o cenário atual de... Isso aqui é uma coisa muito boa que ela fez. Ela pegou, vamos voltar aqui rapidinho, ela pegou aqui a frase temática e conseguiu trazer para a introdução. Você não precisa trazer essa frase para a introdução na mesma ordem, mas é importante que eu, leitora, corretora, consiga identificar todas essas palavras. Então, a gente tem palavras importantes aqui, palavras que têm sentido. Conter, atentado, violento
escola, né? Então, ó, conter, atentado, violento, escola. São as palavras mais importantes. E Brasil, vamos contar Brasil para dar 5, tá? Então, conter, atentado, violento, escola, Brasil. Vamos fazer uma leitura rápida aqui e identificando essas palavras que ela colocou? Vamos até marcar aqui, ó, de verde. Então, ela coloca brasileiros, a gente vai considerar como sinônimo de Brasil. Atentados, violentos, escolas, Brasil. Beleza, ela usou conter? Não, ela não usou conter. Isso aqui já seria uma coisa para a gente chamar a atenção dela. E a palavra conter? É uma palavra importante, ela deveria ter usado. Isso aqui entra na competência, no critério 1 da Banca FGV, abordagem do tema. Então, guarda isso. Fiz a minha redação, na introdução eu vou procurar se eu citei todas as palavras que estavam lá na frase, ok? Claro que você pode deixar para lá preposição, conjunção, agora as palavras que têm sentido, é importante que elas estejam aqui, tá? O cenário atual de atentados violentos praticados nas escolas do Brasil revela uma realidade diferente daquela que a legislação apresenta, ok? Você pode até trocar apresenta por objetiva, porque acaba que a legislação é um objetivo, né? Aquilo ali é uma meta e cabe a nós, ao Estado, à sociedade, concretizá-la. Então, acho que o objetivo fica até interessante. Perceba também que esse trechinho é bastante flexível, né? Você pode usar em muitas introduções. Basta você trocar segurança por educação, saúde, lazer, bem-estar, enfim. Para compreender melhor tantos registros desse ato de violência. Gente, ela quer compreender, mas o texto não falou que era para conter? Então, a gente vai tirar esse compreender e vai colocar o conter. Se ela tivesse feito isso, aquele problema de abordagem do tema seria resolvido. Então, compreender melhor tantos registros desse ato de violência. Então, vírgula. Então, ó, para compreender melhor tantos registros desses atos de violência, é necessário entender o conceito do mal. Por que tem essa vírgula aqui, professora? Porque se você invertesse, eu acho que vai fazer mais sentido. Imagina que a frase fosse originalmente: é necessário entender o conceito do mal e o porquê ele se faz tão presente nos jovens para compreender melhor tantos registros desses atos de violência. A gente teve uma inversão sintática. Imagina só, 1, 2, 3. Se você pega o 3 e coloca ele antes do 1, então fica 3, 1, 2. Eu preciso de colocar uma vírgula ali para mostrar para o leitor que houve uma inversão sintática. Eu mudei a ordem, ok? Então, vírgula, é necessário entender o conceito do mal e o porquê. Aqui a gente tem que ter um acento, porque olha o artigo. O porquê é a mesma coisa que o motivo. Toda vez que você conseguir trocar a palavra porquê por motivo, o porquê, o motivo, tem um acento circunflexo e o porquê se escreve junto, tá? Então, aqui a gente tem um outro errinho de português. Vamos marcar aqui pra gente não perder. Tem a vírgula aqui também. Então, e o porquê ele se faz tão presente nos jovens. Além disso, a internet também tem contribuído negativamente a esses ataques. Então, momento aqui de leitura novamente, né? Vamos ler mais uma vez pensando o seguinte. A introdução é o momento em que eu identifico para o meu leitor o meu problema. Então, aqui a gente já tem um probleminha, e aí é um problema de critério 2, que ela não identificou muito bem o problema. Então, ela falhou em identificar, né? O identificar o problema dela foi mais ou menos. Além disso, na introdução, você precisa identificar para o seu leitor quais serão as ideias que você trabalhará no texto. Você precisa identificar previamente para ele o que ele vai encontrar nos próximos parágrafos de desenvolvimento. Ela fez isso? Fez, mas a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque ela falou, é necessário entender o conceito do mal. Então, ó, o conceito do mal é como se fosse o desenvolvimento 1. O porquê ele se faz tão presente nos jovens é o desenvolvimento 2. Além disso, a internet também tem contribuído negativamente a esses ataques. É como se fosse o desenvolvimento 3. Mas a redação dela não tem 3 desenvolvimentos, só tem 2. Então, o que aqui que tá junto, o que tá separado? Então, junto com isso, os argumentos, eles também ficaram confusos. Os argumentos ficaram mal apresentados. Eu leio, eu não sei identificar mais ou menos o que é. E a gente também tem um problema, de novo, de C1, de paralelismo. Por quê? Ela está usando a frase original assim, ó. É necessário entender. E aí ela vai listar pra gente o que ela vai entender. Então, ó, é necessário entender o conceito do mal. É necessário entender o porquê
ele se faz tão presente nos jovens, então seria e o porquê dele se fazer, né? Então, o correto seria o porquê dele se fazer. Por quê? Troca o porquê por motivo. O motivo dele se fazer. E o porquê de ele se fazer. Giovana, por quê? Porque na língua portuguesa, o nosso sujeito não pode ser preposicionado, não pode ter uma preposição juntinho assim, com o nosso sujeito. E o ele é o sujeito do verbo fazer. Então, eu não posso fazer de ele, tem que ser ou melhor, não pode ser dele, porque não pode aglutinar, tem que ser separado de ele, tá? Então, o porquê de ele se fazer tão presente nos jovens. Ficou feio, né? Achei que ficou feio também, mas o feio também existe e também o feio tá certo. Então, talvez se ela trocasse o porquê, né, ficaria legal. Então, ó, é necessário entender o conceito do mal, é necessário entender o porquê de ele se fazer tão presente nos jovens e o porquê, aí ó, faltou aqui, é necessário entender a internet também tem contribuído negativamente a esses ataques. Percebe que não teve paralelismo? Porque ele tinha que ficar juntinho com o é necessário entender, ele tem que completar essa frase, é necessário entender. Então aqui, não monta uma frase, é necessário entender, a internet também tem contribuído negativamente a esses ataques. O correto seria, é necessário entender o conceito do mal, vírgula, o porquê de ele se fazer tão presente nos jovens e como a internet... Aí faria sentido. E como a internet também tem contribuído negativamente a esses ataques, beleza? E aqui não é a, tem que ser para. Porque quem contribui, contribui para algo e não contribui a algo. Então, contribuído para algo, tá? É por causa disso. Contribuído para alguma coisa. Então, aqui a gente tem esse problema de paralelismo. Aqui deveria ser de ele. E ok. Gente, acompanhando, espero que vocês estejam anotando essas regrinhas. Então, problemas de competência 2, né? Critério 2. Critério e competência são sinônimos, tá? E não identificou muito bem o problema e não apresentou de forma clara o que seria o desenvolvimento 1, o que seria o desenvolvimento 2. A gente lê e fica um pouco confuso. Isso vai refletir na nota dela, sem dúvidas. Agora vamos para o desenvolvimento 1. Vamos entender se o que ela prometeu foi falar, vamos voltar lá, se ela vai falar sobre o conceito do mal, se ela vai falar sobre o motivo do problema ser tão presente na sociedade, ou se ela vai falar da internet. Qual dos três ou dois que ela vai apresentar aqui no que a gente chama de D1, desenvolvimento 1. Diante desse cenário, pessoal, já começo aqui dando elogio para ela. Ela utilizou os conectivos. Conectivo é importantíssimo você utilizar no seu texto. Você tem que utilizar o tempo todo. Por exemplo, aqui ela usou entretanto, muito bom, tá corretíssimo. Ela usou o desses para retomar. Ela usou o além disso aqui, que né, a gente marcou que não tá certo, mas é um conectivo que ela utilizou. Ela usou esses aqui. Então, todo momento que você puder, use conectivos. Conectivos é como se fosse a linha que junta as frases. Então, ó, ela usou diante desse cenário aqui. Vamos já bater o olho e identificar, só para você perceber como isso é importante. Ela usa o mas aqui, que também é muito importante, que é um conectivo. Ela usa o por isso. Ótimo. Então, ela usa aqui 3 operadores argumentativos, 3 conectivos. Isso ajuda muito porque deixa claro para quem está lendo qual é a relação de uma frase com a outra. Então, qual que é a relação desse parágrafo com o anterior? A gente vê aqui no diante desse cenário. Então, é como se eu falasse, ó, a partir disso, agora eu vou trazer outras informações importantes, tá bom? Vamos lá. Diante desse cenário, é preciso entender o que motiva um indivíduo a planejar e executar ataques cruéis como os vistos nos últimos meses em creches e escolas do país. Então, muito bom, olha só, ela volta aqui, vou marcar de laranja para vocês verem. Ela volta aqui e repete o tema, ataques cruéis em creches e escolas do país. Então, ela volta no quê? Ela volta em atentados violentos praticados em escolas. Então, ela traz escolas de novo e ataques cruéis como um sinônimo de ataques violentos. Ela poderia ter trocado cruéis por violentos? Poderia, mas ela quis trazer aqui um sinônimo, então tá tudo bem. Temos algum erro de português aqui.
Entender o que leva o indivíduo a planejar e a executar, porque se o planejar ganhou A, o executar também quer. Ok. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a maldade e a agressividade, olha que bonitinho aqui, ó. Ela deu A para um e deu A para outro. Parabéns, isso que é o paralelismo. Tem que estar paralelo. Um irmão ganhou, o outro também quer. Giovana, mesmo que seja o mesmo gênero? Mesmo que seja o mesmo gênero. Não é algo inimaginável, mas, então a gente está dentro do pensamento da Hannah Arendt. Segundo a Hannah Arendt, a maldade e a agressividade, então, tanto a maldade quanto a agressividade, elas não são inimagináveis, mas uma atitude normal que pode ser praticada por pessoas comuns e que fazem porque se deixam levar pela rotina e indiferença. Vamos começar corrigindo o português? Mais fácil, né? Pra gente se organizar. Segundo a filósofa Hannah Arendt, ok, a maldade e a agressividade não são duas coisas. Mas você concorda comigo que maldade e agressividade são muito próximos? Às vezes a gente podia tirar um dos dois. Ou então a gente muda esse não é algo inimaginável e coloca que a maldade e a agressividade não são inimagináveis. A gente tira o algo e coloca não são inimagináveis. Talvez fica melhor. Mas, agora olha aqui. Vamos terminar o português, é melhor. Uma atitude normal que pode ser praticada por pessoas comuns e que fazem. Essas pessoas comuns, esse fazem é das pessoas, né? Quem fazem? As pessoas. E elas fazem o quê? Então, tem que ser o fazem e que o fazem, porque se deixam levar pela rotina, há o paralelismo aqui e pela indiferença. Ô, Giovana, não seria pela que a fazem, não? Aí seria melhor, né? Voltando para maldade e agressividade e que a fazem. Então, as pessoas fazem ela e que a fazem. Isso. Então, se a gente tirar maldade, deixar só agressividade, ou tirar agressividade, deixar só maldade, enfim, se a gente tirar um dos dois, pode ser a fazem. Agora, já que tem duas, né, maldade e agressividade, vamos partir do pressuposto aqui que tem as duas, então ficaria as, que as fazem, porque se deixam levar pela rotina e pela indiferença. Pessoal, pelo que eu li aqui, eu entendi que a Hannah Arendt disse que a maldade e a agressividade é uma atitude normal. Você não perderia ponto por falar que isso é uma atitude normal, segundo a visão da Hannah Arendt, porque eles não estão muito preocupados aqui se isso é verdade ou não. A preocupação maior deles é, na sua opinião, é se você concorda com isso ou não. Porém, eu preciso corrigir, certo? Que a Hannah Arendt, ela não diz que a maldade e a agressividade, elas são atitudes normais, mas ela diz que são atitudes que foram normalizadas. Então, a repetição de uma coisa fez com que a gente normalizasse. A repetição do problema fez com que a gente achasse que estava tudo normal, tudo comum. Percebe que é diferente? Quando eu digo, isso é normal, eu estou me posicionando. Quando eu digo, isso foi normalizado, também estou me posicionando e a posição é diferente. Quando eu digo que é normal, eu assumo que para mim aquilo ali tá ok. Quando eu digo que aquilo ali foi normalizado, eu assumo que para mim aquilo não tá ok, mas que aquilo passou por um processo externo a mim de normalização. Essa é a grande diferença. Bom, por isso, então, pela visão da Hannah Arendt, o que ela está dizendo? Ela está concordando com a Hannah Arendt. Então, olha como eu estou percebendo aqui o ponto de vista dela. Isso está claro para mim. Eu estou vendo o que ela pensa. Por isso, ela está concordando com a Hannah Arendt. Entende-se que o mal praticado pode ser resultado da falta de reflexão, da falta de consciência e de responsabilidade, e não porque esse porquê ele tá correto, tá? Porque esse porquê aqui é sinônimo de pois, é sinônimo de visto que, tá? É o sinônimo de justificativa. E não porque o indivíduo nasceu uma pessoa ruim. Ok? Ficou um bom parágrafo, tá? O que ela fez? Ela explicou pra gente uma causa do ataque violento, e essa causa do ataque violento é que as pessoas elas não refletem sobre ele, não há reflexão. Só que veja, momento puxão de orelha. Se houvesse aqui um planejamento mais interessante do texto, ela poderia ter voltado no texto com um exemplo concreto aplicado ao tema. Porque aqui ela diz, de um jeito muito geral, ela diz assim, o mal praticado.
Esse mal praticado pode ser qualquer mal, pode ser praticado por qualquer pessoa. E meu tema, cadê ele? Cadê aqui a situação do meu tema? Então, mal praticado, praticado por quem? Por qualquer um, tanto faz. E eu precisava que ela trouxesse isso para o tema. Então, o que ela poderia ter feito? Trocado esse mal praticado e dito: por isso, entende-se que tais atentados, que tais atos violentos podem ser resultado da falta de reflexão do próprio estudante. E não porque ele nasceu uma pessoa ruim. Ou então, eu acho que o foco seria principalmente na sociedade, né? Ela dizer que o mal praticado pode ser resultado da falta de reflexão da sociedade. E ela aplica a questão da escola, que normaliza práticas do bullying, ou então alguma outra coisa que ela vê sendo normalizada no que diz respeito à violência. Então, às vezes, algum jogo violento, alguma linguagem violenta, ou que normaliza uma violência aplicada ao tema, que é o estudante, e como ele reproduz isso. Então, preste atenção, eu vou trazer aqui para mim, você prestar atenção. Este parágrafo ficou bom, mas não ficou muito bom e nem ótimo, porque ela esqueceu de explicar como que essa teoria se aplica à questão da escola, dos atentados nas escolas. Então, o que ela deveria ter dito? Primeiro, se a teoria é da Hannah Arendt, da banalidade do mal, ela deveria ter dito quem é que banaliza o mal e que mal é banalizado. Então, toda vez que você usar a banalidade do mal, que é essa teoria que ela usou, ela só não chamou de banalidade do mal, mas toda vez que ela usa essa teoria, o que ela precisa dizer para quem tá lendo? Olha, leitor, o mal que é banalizado é esse aqui do tema. Esse é o mal banalizado. E quem banaliza é esse grupo. Então, se é a sociedade que banaliza, ela tem que dizer a sociedade banaliza. E qual é o mal que a sociedade banaliza? Se é a família banaliza. E qual que é o mal que a família está banalizando? Entendeu? Porque a teoria, meu querido, é uma teoria, é abstrato. Eu preciso de trazer essa teoria para o concreto. É isso que é a virada de chave na sua redação. A sua teoria, a sua redação, ela tá abstrata. E quando você consegue pegar uma teoria e aplicar no tema, você está mostrando seus conhecimentos de mundo. E é isso que o leitor procura. É isso que o corretor procura. Combinado? E por fim, a gente tem mais um problema aqui de paralelismo de novo. Porque ela diz, entende-se que o mal praticado pode ser resultado da. Então, pode ser resultado da. Então, o mal praticado pode ser resultado. Esse pode ser resultado está voltando ao mal praticado. E esse não porque o indivíduo nasceu uma pessoa ruim, ele também deveria voltar a esse mal praticado. Mas olha, não dá para eu ler assim. Vou tentar ler assim. Entende-se que o mal praticado não porque o indivíduo nasceu uma pessoa ruim. Então, o que seria o correto? Entende-se que o mal praticado pode ser resultado da falta de reflexão, de consciência, de responsabilidade e não da natureza do indivíduo. Acho que era isso que ela queria dizer, né? Da natureza do indivíduo. Porque o mal praticado pode ser resultado da falta de reflexão e pode ser resultado da falta e não da natureza do indivíduo, tá? Ou então, entende-se que o mal praticado... esse pode ser resultado, é isso mesmo, gente. Até li aqui de novo só para confirmar. Mas é isso mesmo, esse pode ser resultado vai voltar para cá, tá? Então, deveria ser isso. Então, também tem um errinho de português aqui, no paralelismo dessa frase. Então, muito cuidado com essas construções que a gente faz, né? Que a gente complementa uma frase e esquece que a próxima frase também é o complemento da frase anterior. Isso que é o paralelismo. A gente se esquece de deixar tudo subordinado à mesma frase. Agora, vamos para o desenvolvimento 2. O que ela prometeu falar pra gente no desenvolvimento 2? Vamos voltar aqui na introdução. Ela falou que ia discutir o conceito do mal, foi o que ela disse. Por que ele se faz tão presente nos jovens? Ela não falou isso nesse parágrafo, porque nos jovens isso se faz tão presente. E como que a internet contribui para isso. Agora aqui ela deveria ter falado por que isso é presente nos jovens, então especificar por que isso está nos jovens e não na população em geral. E qual que é a relação da internet? Vamos ver se ela vai cumprir. Se ela não cumprir, a gente vai ter um problema sério ali na frente. Somado a isso, vamos voltar aqui, olha aqui, os conectivos dela, que bonitinho. O somado a isso é um conectivo. Vamos ver onde mais que ela colocou. Desse, neste. Essa plataforma, ela tá voltando ali, mas poderia ter colocado mais
conectivos, hein? Mais operadores argumentativos. O ideal seria que a cada frase que ela coloca um ponto, ela colocasse um conectivo voltando ao que foi dito anteriormente. Então, nesse sentido, nesse viés, a partir disso, entretanto, no entanto, todavia, contudo, sempre colocar um operador argumentativo para unir o que veio antes. Somado a isso, o uso da internet, infelizmente, tem propagado cada vez mais os discursos de ódio. Então, ela vai falar da internet, cumpriu aqui, começou a cumprir o que ela tinha prometido. Em 2015, foi lançada a plataforma de games Discord. Gente, você não usa aspas antes ou entre nomes próprios. Ô, professora, mas aqui é um nome estrangeiro. Mas é um nome estrangeiro que é um nome próprio. Você não vai colocar Facebook, Instagram, Twitter, entre aspas. Então, você também não coloca Discord. A gente não coloca nomes próprios, entre aspas, mesmo que seja um nome estrangeiro. Em que milhões de adolescentes, escreveu certinho, adolescentes, o pessoal costuma errar bastante, então adolescentes, passam horas conectados. E foi através desse site que, neste ano de 2023, teria surgido o desafio que estimulasse os jovens a cometerem o maior número possível de assassinatos em suas escolas. Então, vamos com calma, que é um período longo, que tem alguns errinhos aqui. Vamos lá, então. E foi através desse site que, vírgula, neste ano de 2023, vírgula, de novo. Lembra da introdução que a gente teve em seu artigo 5º? É a mesma linha de raciocínio. Neste ano de 2023, a gente tem o adjunto adverbial de tempo, então tem que estar entre vírgulas. Giovana, como é que eu faço para ter certeza? Tenta ler sem isso aqui, ó. Faz tipo um teste. Vê se funciona. E foi através desse site que teria surgido o desafio. Percebeu que fez sentido? Quer dizer que, de fato, isso que está aqui entre vírgulas é um adjunto adverbial. Essa é uma das características do adjunto adverbial. Ele pode ser retirado da frase, por isso que ele é um termo acessório. Ele pode ser retirado da frase e ela não perde o sentido, tá certo? Então, ó, vírgula. Teria surgido o desafio que estimula, né? Então, teria surgido o desafio que estimula os jovens a cometerem o maior número de assassinatos em suas escolas, né? O maior número possível. Isso aqui é um O mesmo, né? O maior número, ok. O maior número possível de assassinatos em suas escolas. Eu não sei por que ela colocou o teria surgido, porque isso dá um ar que ela não tem certeza. É como se ela falasse, peraí, acho que não. Se ela dissesse que supostamente surgiu o desafio, ou então que há boatos na internet que surgiu o desafio lá. Porque quando ela coloca o teria surgido, ela joga a questão para uma hipótese que, se ela não explicar por que é uma hipótese, fica mal visto na redação dissertativa argumentativa, que eu estou esperando ali uma explicação, uma certeza. Eu não quero uma pessoa que fica falando ali pra mim que pode ser que, talvez seja. Quando ela coloca teria surgido, parece que ela tá falando, olha, talvez, mas eu não estou certa disso. E eu não posso ter isso na redação. Eu preciso de ter segurança, eu preciso de ter certeza, eu preciso que ela comprove aquilo ali pra mim, que ela fala que é isso e ponto final, tá? Então, esse é um problema que a gente tem aqui, desse teria surgido. Como que ela poderia mudar? E foi através desse site que, nesse ano de 2023, surgiu. Então, surgiu o desafio que estimulou os jovens a cometerem o maior número de assassinatos em suas escolas. Gente, muito cuidado com a grafia, tá? Tá aparecendo em ruas, né? E não em suas. Por se tratar de uma plataforma prazerosa aos jovens, e aí aqui eu tenho um ponto de interrogação. Por que isso é prazeroso aos jovens? O que tem nessa plataforma que é tão prazerosa aos jovens? O programa atraiu, mas tá escrito atraiu, viu? Não tá escrito atraiu. Atraiu. Muito cuidado. Então, aqui tá escrito atraiu e não atrai. Então, atraiu e ainda atrai um número cada vez maior, aumentando também o interesse ao errado. Primeiro, que é o interesse pelo errado. E o que é o errado aqui? O que você quer dizer com errado? Perceba que a palavra errado é uma palavra subjetiva. O que é errado para mim pode não ser errado para você. Então, o que você entende com errado? Não seria melhor violência ou agressões? Porque aí você não abre espaço para o corretor ler e supor o que é errado para ele. Você já está sendo mais objetiva, mais direta. E olha algumas repetições de palavras aqui
que honestamente me preocupou um pouco, né? Esse rosa aqui tá mais forte. Ao mesmo tempo que a gente tem os conectivos que são muito importantes, vocês têm que tomar muito cuidado com as repetições. Ela coloca número aqui e número aqui. Opa! Então, ela coloca número aqui. Ela coloca, deixa eu me ver aqui, o plataforma também muito próximo, né? Plataforma aqui. Jovens, tem jovens aqui. Tem jovens aqui. Ok. Então, acho que de repetição foi esses plataforma, número e jovens. Pessoas, não é interessante você fazer essas repetições, tá? Toma muito cuidado com isso. E na leitura, leia depois de um tempo que você escreveu. Então, minha dica é, escreva a redação, deixa ela descansar ali uns 10 minutinhos, depois volta e lê, tá? Giovana, e a linha de raciocínio dela, como é que ficou? Vamos recapitular para ver se a gente entendeu mesmo. Ela disse que, além de existir uma naturalização da violência, que ela não deixou tão claro assim, é bom a gente ressaltar, ela poderia ter deixado mais claro se ela tivesse feito o que eu pedi, a internet, ela propaga os discursos de ódio. E isso aconteceu lá na plataforma Discord, em que os jovens passam muito tempo lá, e lá nessa plataforma surgiu um desafio. E como eles passam muito tempo lá, os jovens ficam atraídos em ficar lá mexendo na internet e aumenta o interesse pelo que é errado. Ela fez alguns saltos aqui, né? Então, por exemplo, ela não disse por que é uma plataforma prazerosa, ela só disse que é uma plataforma prazerosa. Ela não disse, por exemplo, quem criou esse desafio, se foram os próprios jovens ou se teria uma voz por trás daquilo. Ela não disse por que a internet ela tem promovido essa violência, se a própria internet é quem normalizou. Ela poderia ter feito um link muito legal. Ela poderia ter dito que essa banalização da internet, da violência, ela é potencializada ainda mais no ambiente digital. Ela poderia ter feito isso, ficaria muito legal mesmo. Mas aí a gente volta naquela coisa do projeto, né? Será que houve um projeto interessante aqui? Mas de toda forma, vamos marcar aqui, olha como ela conseguiu voltar bem no tema. Ela conseguiu colocar discurso de ódio, que lembra um pouco, né, dos ataques violentos em escolas. Ela colocou escola aqui. Ela colocou assassinato para voltar à questão dos ataques violentos. Então, ela consegue trazer o tema de volta. Ela abordou o tema, né, até então. Finalmente, a gente vai chegar naquele parágrafo em que ela soluciona. E o tema, ele pediu ela para fazer isso com a palavra conter. Lembra que o tema tinha a palavra conter? Aqui é o momento, então, que ela vai explicar como que a gente pode conter isso. Começando aqui marcando os conectivos dessa forma. É necessária uma mudança de comportamento das escolas e das autoridades governamentais. A Secretaria de Educação, juntamente com o corpo docente, pode propor ações que incentivem ao bem, como aulas, como aqui. Também, ótimo. Então, vamos lá. Vamos corrigir. Primeiro, começando com o português, como a gente gosta. É necessário presta atenção. Quando você usar a palavra uma ou a depois de necessário, você vai ter que mudar a expressão necessário para necessária. Então, o uma deixa o necessário no feminino, tá bom? Então, aqui tem que ser necessária, tá? Uma mudança de comportamento das escolas e das autoridades governamentais. Bom, toma muito cuidado com isso, porque olha só. Do jeito que ela escreveu aqui, parece que ela discutiu sobre escola e sobre... Deixa eu colocar no laranja aqui, desculpa, gente. Escola e sobre autoridades governamentais. Porque se ela propôs uma mudança de comportamento, olha isso, gente, ela propôs uma mudança de comportamento. Nós entendemos que durante o texto, ela discutiu sobre o comportamento da escola e o comportamento das autoridades governamentais, e esse comportamento era o responsável por gerar violência. Vocês leram o mesmo texto que eu li. Parece que ela fez isso? Deixou claro que ela culpou a escola e as autoridades governamentais? Não, porque no desenvolvimento 1 ela culpa uma normalização do mal e ela não fala se isso é feito pela escola, pelo governo, pela família, pela sociedade. E no desenvolvimento 2 ela fala de internet, mas ela também não deixa claro como isso se relaciona à escola ou ao governo. Então a gente tem um problema sério aqui em que ela finaliza parecendo que está fazendo uma síntese quando ela não fez isso.
Aqui ela deveria ter colocado um conectivo, tá? Então aqui ela deveria ter colocado um operador argumentativo. Esse A dela também ficou muito estranho, né? Isso aqui era para ser um A, mas ficou muito estranho. Então, as secretarias de educação é o elemento que ela está usando aqui para resolver, para conter, mas ela ainda não usou a palavra conter. Juntamente com o corpo docente, pode. Tá vendo que o pode aqui está no singular? Mas ele está errado por 2 motivos. Mesmo que a gente tivesse uma vírgula aqui, as secretarias de educação pode, o pode estaria errado, porque tem que ser podem. E a gente, como ela não colocou com vírgula, a gente entende que são os 2 juntos, as secretarias de educação e o corpo docente. Então, por isso, não podemos deixar aqui o pode no singular. Só secretarias já seria um motivo também para deixar no plural, tá? Pode propor ações que incentivem o bem, né? Você está incentivando alguém a algo. Só que aqui, como você não colocou incentivar quem, você está só falando incentivar algo, então incentivar algo a alguém, então incentivar o bem. Mas também a gente tem um problema aqui, que ela usou uma expressão, é o que a gente chama, né, de incentivar, é o verbo incentivar, e a regência dele é uma regência bitransitiva, ele é transitivo direto e indireto. Incentivar alguém a algo, ou incentivar algo a alguém. E aí ela só colocou uma regência, né, que seria incentivar o bem. Como aulas extracurriculares ao ar livre, incentivando. Olha a repetição. Primeiro ela disse, incentivem o bem. Tá, mas como que a gente vai incentivar o bem? A gente vai incentivar o bem como aulas extracurriculares, incentivando o convívio social. Gente, o problema do convívio social foi discutido? Não foi. Ou seja, ela identificou um problema, check, né? Mais ou menos check, né? Ela explicou um problema, mais ou menos check. Só que agora ela está solucionando um outro problema. Ela deveria estar solucionando a banalidade do mal e solucionando a questão da internet. E ela não fez isso. O convívio social também, a Polícia Federal pode contribuir combatendo ações criminosas planejadas através dessas plataformas da internet. Mas ela não diz pra gente como que isso seria feito. Então, olha só. Antes da gente ir pra nota, uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Esse erro dela, muitas pessoas podem cometer. Por quê? Você vai planejar uma redação e você tá muito focado naquela coisa assim, nossa, eu preciso muito trazer repertórios, eu preciso muito falar do tema. E você esquece que o seu texto ele tem que ser um todo. Ele tem que ter início, meio e fim falando da mesma coisa. O que ela fez, pessoal? Ela identificou um problema, explicou um problema, mas ela solucionou outro. Caso você escreva sobre um problema que você não dá conta de solucionar, o que você precisa fazer? Você precisa planejar uma redação que você consiga solucionar. Então, às vezes, é melhor você começar a planejar pela solução. Não estou dizendo que sempre isso. Mas pensa, eu preciso discutir sobre um problema que eu consigo solucionar. Se eu não conseguir solucionar esse problema, meu texto de toda forma vai ficar prejudicado. Meu texto não vai ficar completo. Então, às vezes eu começo a planejar pela solução, porque planejando pela solução eu consigo, então, elaborar uma argumentação mais clara, mais coerente e mais conectada, certo? Então, ela tem que pensar nisso para poder revisar o texto. Vamos para a correção? Vamos para as competências? Pessoal, vamos chamar então de critério 1, critério 2 e critério 3. O critério 1 é a abordagem do tema, tá? Então, a gente vai avaliar se ela abordou o tema bem, a abordagem do tema. Vale 4 pontos no total. O critério 2 é o critério da estrutura. Nós vamos avaliar se ela conseguiu desenvolver um texto dissertativo argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão. E o critério 3 é se ela desenvolve bem o domínio da norma culta e os conectivos. Beleza? Vale 8 pontos. Sobre a abordagem do tema, nós podemos perceber que ela fez uma introdução em que ela abordou, ela só esqueceu da palavra conter. No desenvolvimento 1, ela não falou também da palavra conter, nem no desenvolvimento 2 e nem na proposta de intervenção, na conclusão. Então, ela não abordou totalmente o tema porque ela não falou do conter. Ela falou sobre diminuir e tudo mais, sobre compreender, mas sobre conter mesmo, ela falou pouquíssimo. Então, por conta disso, não posso dar total para ela. Então, vamos lá. Da redação dela,
Competência 1, critério 1, abordagem do tema. Como ela não falou nada da palavra conter, não acho justo ser 4 pontos completos, apesar dela ter falado dos atentados nas escolas, mas a nota vai ser 3,5 em 4, beleza? A estrutura. Ela desenvolveu um texto dissertativo argumentativo? Desenvolveu. Então, nós conseguimos perceber aqui uma introdução, um desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a solução do problema. No entanto, como foi o desempenho do projeto do texto dela? Como que ela evoluiu durante a produção? Nós pudemos perceber que ela solucionou problemas que ela não discutiu e que também, infelizmente, algumas lacunas foram deixadas no texto. Então, eu também não acho correto dar 8, vou tirar 1,5 ponto, então 6,5 por conta dessas lacunas, por conta dessa solução de um problema que não foi discutido. E lembra da introdução, que o problema também não estava claramente apresentado, ok? E, por fim, o terceiro critério, critério 3, que é o domínio da norma, e a questão das repetições, dos usos de conectivo. Ela repetiu muitas expressões, né? A gente viu que ela repetiu aqui o incentivado, incentivado, no outro, plataforma, plataforma, número, número, jovem, jovem, tudo muito próximo. Então, também não tem como ser total. E os errinhos de português, né? Vamos imaginar, isso aqui é o que eu vou colocar, que cada errinho foi 0,2, tá bom? Vamos fazer aqui uma conta básica. Então, aqui nós temos um par de vírgulas, aos estrangeiros, não vou contar esse entre outros, não, vamos passar isso de leve. Um problema aqui do porquê, outro problema da articulação das ideias, paralelismo, 4. Depois, a gente tem mais um errinho aqui, que é paralelismo, 5. A gente tem o 6. O pela, 7. O de, 8. E aqui, a articulação, paralelismo, 9. Aqui, a gente tem as aspas, 10. As vírgulas, 11. Esse estimular, se teria surgido, 12. O atraiu, 14. 12 não, 13, né, Giovana? Contando errado. Interesse pelo, 14. É necessário, 15. Incentiva o bem, 16. Então, 16 vezes 0,2. Vamos ver, hein, gente? Como tá a minha conta. Ai, Jesus, vou usar a calculadora. 3,2. Então, menos 3,2. E vamos contar também as repetições, tá? Então, sem as repetições, vamos contar aqui como se fosse uma. Aqui como se fosse 2. Aqui 3 e aqui 4. Então, 0,4 vezes 2 mais 3,2, 4 pontos. Então, aqui vamos fechar com 4, 50% da nota. Quanto que ficou no total aqui? 3,5 mais 6,5 mais 4, 14. Não foi uma nota ruim, até porque para você ser aprovado, né, você precisa de 10 pontos, 50% da nota, mas ela poderia ter ido um pouquinho melhor. Agora é aplicar tudo isso que a gente discutiu aqui na redação, analisar sempre, fazer sempre um projeto de texto muito cuidadoso, porque o problema principal dessa redação aqui reside no projeto de texto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Essa aluna está de parabéns, ela conseguiu desenvolver muito bem a ideia. No entanto, ainda tem uns pontinhos aí pra gente aperfeiçoar, pra gente melhorar. Lembrando que essa foi a primeira redação dela, simplesmente ali assistindo às aulas teóricas do nosso curso. Aposto que depois dessa correção o texto dela vai melhorar muito. Quem sabe a gente não volta aqui para mostrar para vocês. Comente aqui embaixo se você quer que a gente corrija mais um texto dessa aluna para a gente acompanhar a evolução. Muito obrigada pela atenção. Deixo mais uma vez o convite para que você conheça o meu curso de redação para a Secretaria do Estado de Minas Gerais e se prepare para qualquer tema. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!